Vamos sentar um pouquinho, meus irmãos. Como é bom vê-los e revê-los nesta manhã. Manhã de ressurreição, que horas são? 11 horas. Essa hora Jesus já estava dando um rolê lá com o pessoal. Maria já estava... Uau, eu vi Jesus! Os discípulos lá em Emaús, caminhando para Emaús, já estavam caminhando. Talvez, quem sabe, trocando até uma ideia com Jesus. Não é verdade? Olha só, quanta coisa boa acontecendo. E nós vamos relembrar um pouquinho, vamos viajar um pouquinho nessa história, nesta manhã. Eu quero te convidar para, nesta manhã, viajar comigo. Eu já viajei muito essa semana. Que dia que a gente foi lá para São José? Foi ontem, né? Sexta. Sexta, inclusive, viajamos para caramba. Daqui ali nós demoramos 4 horas e pouco para chegar lá. Nós saímos daqui meio-dia e chegamos lá 4 e pouco da tarde. Teve gente que chegou 5h30. Meu, uma loucura. Foi muito bom, valeu a pena. Mas, gente, eu acho que o ano que vem eu vou na segunda-feira ou eu vou de internet. Dá menos trabalho, né, Murilo? Se você tivesse ido de moto, você estava até lá, até agora indo lá. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Santa Ceia, Santa Páscoa. Mas eu quero que a gente viaje um pouquinho hoje para nós entendermos sobre a Páscoa, sobre a instituição da ceia. Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho. A gente não vai conseguir ser exaustivo até por conta da hora, mas naqueles capítulos de 13 a 17, os primeiros 3 versículos ali de 18 de João, onde diálogos à mesa da ceia acontecem. Por quê? O que aconteceu? Como foi? O que será? Vamos tentar correr um pouquinho para a gente viajar, de repente talvez falarmos um pouquinho daqueles 600, 1 quilômetro que Jesus carregou a sua cruz, que o Cirineu ajudou. Talvez falarmos um pouquinho da humilhação que Jesus passou, mas eu quero falar sobre a Páscoa. A Páscoa era uma instituição, uma festa especificamente judaica. André, eu não acredito. A festa da Páscoa é judaica. Lembram-se da promessa de Deus para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou te abençoar, vou te multiplicar. Vocês vão para Canaã e tal. Lembram disso tudo? Está lá em Gênesis. E aí, em algum momento, lá em Gênesis 15, versículos 13 e 14, Deus fala para Abraão: olha, mas por um tempo vocês precisarão passar por algumas provações. Por 400 anos vocês serão escravizados. 400 anos está tão longe, né? Porque aí nós vamos ver Abraão, que não tinha nem filho, aí nasce os seus filhos, né? Nasce Isaac, nasce Ismael, nasce uma galera. Aí daqui a pouco, na próxima geração, nós vamos ver Jacó, Esaú. E aí de Jacó nós vamos ver os 12 patriarcas. Olha quantos anos vão se passando. Jacó tem os seus filhos, e aí depois ele tem José. Aí fecha a torneira, né? E aí só que José, ele então é vendido como escravo, sabotado pelos seus irmãos e vai para o Egito. Lá no Egito ele se torna o segundo homem de Faraó. Deus o abençoa, olha, estou pulando bem, né? Tudo isso está em Gênesis. E aí José, depois de um certo tempo, depois de reencontrar com sua família que ele não via há muitos anos, o povo prospera, e lá no capítulo 50 de Gênesis, por ali, ele morre. Êxodo 1 começa com um novo faraó que já não conhecia José, e esse faraó, ele olha então para o povo hebreu, um povo que estava muito grande, próspero, abençoado, e ele os teme. Ele chama a sua comitiva e fala: se esses caras continuarem crescendo, eles vão tomar o Egito de nós, eles vão tomar o governo. Quer saber de uma coisa? Vamos dar um jeito de aprisioná-los, vamos fazer dinheiro com eles, vamos escravizá-los. E ali eles ficaram 400 anos como escravos. Até que um dia, na casa de Arão, na casa de Joquebede, nasce um pequeno menino chamado Moisés. Este que seria usado como libertador do povo hebreu. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Senhor, fala conosco, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos ouvir, degustar, apreciar, nos deliciarmos
com a tua palavra. Senhor, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Moisés foi criado com a filha de Faraó, com a molecada, com a pleboezada, né? Lá do Egito, conhecendo tudo, estudando tudo, sabendo de tudo, com a elite da sociedade, estudou nas melhores escolas, sabia de tudo, inglês, francês, chinês, taiwanês, tudo, astrologia, teologia. Olha, o cara era o cara. Ele foi preparado muito bem por Deus para os desafios que viriam. Quando adulto, então, ele é convocado pelo Senhor para ser o libertador daquele povo do Egito. Tá certo? Isso vocês vão encontrar no livro de Êxodo, essa história em detalhes. Moisés é um tipo de Cristo, porque nós vamos ver que lá na frente, Cristo na sua cruz, ele é o libertador do povo de Deus. Libertou-nos do pecado, do inferno. Mas, aqui em Moisés, lá no comecinho, Moisés com Arão vão diante de Faraó e insistem, olha, o Senhor pede, deixa o meu povo ir para me adorar. E Moisés, ele luta, reluta, e não sei o que, deixa, não deixa e tal. E aí o Senhor começa então a mostrar ao Faraó o seu poder. E manda então as famosas pragas do Egito. Manda o sapo, manda rã, manda piolho, transforma a água em sangue e por aí vai. Mas, antes da 10ª praga, entre a 9ª e a 10ª praga, o Senhor manda então instituir a Páscoa. E aí nós vamos ver lá, se você quiser abrir comigo sua Bíblia, lá em Êxodo 12, nós vamos ver a partir do versículo 1, e eu vou dar uma corrida, que diz assim: o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês será para vocês o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano, que naquela época era o mês de Abibe, que mudou o nome para Nissan depois do exílio lá na Babilônia. Dizei a toda a comunidade de Israel, versículo 3, no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Versículo 5, o animal será um macho de 1 ano sem defeito. Versículo 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Qual foi o horário que Jesus expirou? Ao entardecer, às 15 horas. Versículo 7, depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta nas casas em que tomarem a refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, e a comerão com ervas amargas. E versículo 11 diz assim, vós o comereis assim, com o vosso cinto na cintura, com sapatos nos pés, cajado na mão, e os comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas olha o versículo 13. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para o destruir. Versículo 17. Por isso, guardareis este dia através de todas as vossas gerações, como estatuto perpétuo. Era para guardar para sempre. Então, nos dias de Jesus, era isso que estava acontecendo. Nos dias de Jesus não foi diferente. O que aconteceu então? Foi preparado um jantar. No 10º dia foi separado lá um cordeirinho, sem mácula, sem mancha, sem defeito, de 1 ano, né, para ser sacrificado com ervas amargas, com pão sem fermento. E é interessante que, imediatamente após a Páscoa, iniciava-se a festa dos pães sem fermentos, que posteriormente foi tudo colocado numa festa só, né? O primeiro dia da festa dos pães sem fermentos era a festa da Páscoa. A Páscoa, o pão sem fermento, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos eram as principais festas do povo hebreu. Nós vamos ver diversos textos lá nos evangelhos dizendo que a família de Jesus subia todos os anos para a festa da Páscoa.
Nós vamos ver em Lucas 2, por exemplo, que quando Jesus tinha 12 anos, ele sobe para a festa. E é lá nesse momento que Jesus se perde da família, não é isso? Olha só, a gente ouve falar de Jesus quando nasceu. Nós temos um hiato aí de 12 anos, aí Jesus aparece em cena, e aí ele está lá no templo, debatendo com os doutores da lei, falando, ouvindo, ensinando e tal. E aí depois Jesus some de novo da história. E agora ele vai aparecer 18 anos depois, em média com 30 anos, quando no domingo anterior à sua ressurreição, ele entra na cidade de Jerusalém, né? O que é conhecido como o Domingo de Ramos. Naquela semana, naquele domingo, ele entra ali tido como um rei, e ele toma muito cuidado para que o povo não exagerasse muito na dose. Passa segunda, terça, quarta-feira, Judas encontra-se com os líderes religiosos, propondo então a traição de Jesus. Chega a quinta-feira, e aí nós vamos ver que na quinta-feira, 14 de Nissan, segundo a maioria dos cronólogos, o Senhor chama Pedro e Tiago, Pedro e João, e diz a eles: olha, vão até a cidade, lá vocês vão encontrar um discípulo, e diga a esse discípulo: olha, onde é que o nosso mestre vai preparar a nossa ceia, a nossa Páscoa? E aí esse discípulo diz: ó, no cenáculo, lá na minha casa. O cenáculo era um ambiente, provavelmente, no segundo andar de uma casa, um lugar bem bonito, muito bem mobiliado. E aí ele começa todo o preparativo para aquela celebração, porque a Páscoa era um momento de comunhão dos judeus. João e Tiago, Pedro e Tiago, Pedro e João, quando vão até o templo buscar este cordeiro, eles vão lá, compram o cordeiro, esperam até a tarde para aquele cordeiro, não só aquele, haviam pelo menos, em média, mais de 250 mil pessoas naquele momento lá em Jerusalém, aguardando o momento onde os cordeiros seriam sacrificados. Então ali o cordeiro era sacrificado, o sangue era levado até o altar do holocausto, despejado, as partes para serem sacrificadas eram tiradas do cordeiro, e aí o que sobrava era embrulhado na própria pele do cordeiro, e João e Pedro trouxeram então para poder fazer aquele bom churrasco, aquele belo churrasco. E aí fizeram um churrasco regado a muitas ervas, a muita coisa boa, muito molho. Já está me dando fome, ô Senhor, aleluia. E aí nós vamos ver os pães sem fermento, tudo sendo preparado, um bom vinho. E ali à noite, tudo está sendo pronto, tudo está sendo preparado. Esta era a festa dos judeus. Estavam eles ali felizes, celebrando a festa, quando então Jesus, lá em Lucas 22, Jesus expressa a sua alegria em estar entre eles e estar com eles. Jesus, no versículo 15, diz: tenho desejado muito comer essa Páscoa com vocês. Eu tenho desejado muito ter esse momento com vocês, sentar-se à mesa com vocês e desfrutarmos deste tempo juntos. Afinal de contas, nós precisamos lembrar da libertação lá do Egito. Fomos escravos, os nossos antepassados, o nosso povo foi escravo por 400 anos e Deus levantou um libertador. E esta festa, este jantar, como estatuto perpétuo, deve ser lembrado todos os anos, de geração em geração. Nós precisamos celebrar, nossos filhos celebrarão, outros já celebraram e assim vai. Jesus estava feliz por estar com os seus discípulos naquele momento. Então ele diz: mas olha, eu estou muito feliz, mas eu preciso dizer para vocês, o meu sofrimento está chegando. O momento de nós aplicarmos a realidade daquilo que Moisés simbolizou está chegando, pois eu digo que não a comerei mais a celebração da Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice, recebido um pão, ele deu graças e disse: tomai-o e repartiu entre vós, porque eu vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E aí está então agora instituída a ceia do Senhor.
Jesus, ele não ressignificou a Páscoa, como muitas vezes nós pensamos. Ele instituiu a nova aliança. Esta é a nova aliança no meu sangue. A Páscoa, ela é estatuto perpétuo para os judeus. Mas a Santa Ceia, agora tornou-se, se nós podemos assim dizer, a Páscoa cristã. Um outro significado foi dado para uma nova instituição, a nova aliança no corpo de Cristo. Então nós vamos ver que os discípulos ficam ali então perdidos. O que será que Jesus está querendo tanto dizer com isso? Para os que creram em Jesus, para nós cristãos, a Páscoa passa a ter então o significado da substituição. Se o sangue do Cordeiro foi o sinal para a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, agora há um outro Cordeiro, o próprio Deus encarnado. O seu sangue agora torna-se o único meio para a libertação da escravidão do pecado. Quando João olha para Jesus e vê ele diz: aquele ali, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o substituto, ele é o Cordeiro imaculado, ele é a nossa oferta perfeita. Nós vamos ver que os discípulos eles ficam absorvidos com esta informação. Eles ficam meio que, a cabeça deles explodiu com tamanha informação, cheios de dúvidas, mas continuaram a celebração, continuaram naquele jantar. E aí eles começam conversar dali, come daqui, conversa vai, conversa bem. Como todo bom jantar, meus irmãos, como toda boa festa, a gente consegue, crente consegue comer quieto, crente consegue comer calado. Centenas de assuntos são tocados à mesa, não é isso? Teve um dia que nós estávamos no carro em apenas 7 pessoas, e de repente eu lembro dessa fala. Um começou a falar de uma coisa, um de outro. Eu sei que eram tantos assuntos ao mesmo tempo que eu não sabia mais nem para onde que eu estava indo. E olha que nós não estávamos nem no jantar. Imagina então quando nós estamos na mesa. Muitos assuntos vão surgindo. E de repente, qual o assunto que chega à mesa? Quem seria o melhor? Quando chegar no céu. Ih, Pedrão, João falando para Pedro, né, Pedrão? Céu, cara, agora. Mas lá no céu, eu sou o mais amado. João, ele era tão querido, tão fofo, tinha uma autoestima tão grande que ele escreve no seu evangelho, né? O discípulo amado, olha só. Eu sou o discípulo amado, Pedrão. Você é um pescador, eu sou o cara. Olha só. E aí eles começam, eu sou o maior. Quem é o maior? Quem deixa de ser? E Jesus, percebendo isso, já traz a primeira lição que nós encontramos no diálogo àquela mesa. Nós vamos ver a sessão do lava-pés. Jesus, então, ele se levanta, tira a sua túnica, amarra-lhe uma toalha à sua cintura e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro, ele indaga, né? Senhor, precisa isso não? Não precisa disso. Quem sou eu para o Senhor lavar o meu pé? E Jesus vai dizer, se você não deixar que isso aconteça, você não tem parte comigo. É interessante que todos os jantares, todas as festas, todo mundo que ia era convidado para algum lugar, principalmente na festa da Páscoa, eles já iam banhados, eles tomavam banho, está tudo certo, estava bonitinho, cheirosinho. Só que a caminhada, lembram-se que eles andavam de chinela no terra, né? E aí, essa caminhada de um lugar até o jantar, sujava apenas os pés, o cara já estava limpo. Então Jesus lava-lhes os pés. Só que quando a pessoa chega banhada em casa, já tem um servo lá na porta para lavar o pé dos convidados. Por quê? Quando eles reclinavam-se à mesa, o seu pé, a sola do pé ficava para cima. E era muito feio, deselegante, o pé sujo para cima. Então, era legal ter o pezinho limpo. Então, Pedro deve ter dito, mas cadê o servo para fazer isso? E Jesus está dizendo, vocês estão aí discutindo quem é o melhor entre vocês? Eu quero dizer que o servo, eu estou aqui como servo porque eu vim aqui para servir. O Filho de Deus, nós não vamos ler isso lá nos evangelhos, o Filho de Deus veio ao mundo para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí Pedro, quando ele entende essa mensagem, ele diz, Senhor, então não lava só meu pé não, lava tudo. Eu quero tomar um banho, eu quero mergulhar dentro desse potinho aí. Olha só, a primeira lição, no primeiro diálogo da mesa, isso vai acontecendo. Nisso, Judas,
que já tinham na noite anterior, no dia anterior, tratado com os sacerdotes e com os fariseus a traição de Jesus, tratado o preço, Judas então se levanta e sai. Nós vamos ver que, olha que coisa interessante isso. Jesus lavou o pé de Judas. Jesus sabia aonde aqueles pés iriam, mas ainda assim Jesus lavou seus pés. Nós vamos ver que Judas traiu Jesus com os pés limpos. Quantas vezes nós pagamos o mal com o mal? Quantas vezes nós somos de coração duro? Ah, aquele amigo, aquele irmãozinho fez isso comigo. Deixa, vou fazer pior. Deixa ele comigo. Olha quantas coisas nós temos que parar para analisar e pensar na nossa vida, olhando Jesus como nosso modelo de fé, como nosso modelo de vida. Olhar para o Sermão do Monte e entender que Jesus ali está nos ensinando a vivermos de uma maneira muito melhor, mais tranquila, mais transparente, uma vida que agrada ao Senhor. De volta à mesa do jantar, o diálogo vai ficando mais pesado, porque Judas sai. Judas saiu, Judas ficou tão constrangido e estava talvez assim, tão desesperado para resolver logo essa questão, que Judas sai. E Jesus diz, no versículo 31 do capítulo 13, agora, o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Filhinhos, versículo 33, filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. João 16 diz que um pouco e já não me verão, mais um pouco e me verão. Era como, vocês vão me procurar, mas não vão me achar. Mas daqui a pouco vocês me verão novamente. E aí Jesus diz, no versículo 34, eu vos dou um novo mandamento. Estejam atentos. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Pausa. Não tem novidade nenhuma aqui. Na lei de Moisés já não estava dizendo quais são os maiores mandamentos? Amar o seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uau! Eu vou amar o próximo como eu me amo. Aqui nós vamos ver Jesus mudando essa história, mudando essa regra. Isso mostra que nós somos tão pecadores, que nós somos incapazes de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, senão a sociedade era melhor. Só que em vez de Jesus baratear o mandamento, ele aumenta o nível da coisa. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora bugou. Se eu sou incapaz de amar alguém como eu me amo, agora o Senhor está me mandando que eu ame o meu próximo, que eu ame o meu amigo ou o meu inimigo, da mesma forma que Cristo o amou. Jesus, quando estava sendo crucificado, o que ele fala? Senhor, não lhes imputes este pecado. Há amor maior do que esse. Há amor maior do que esse. Por muito menos nós matamos pessoas. Porque quando nós desejamos o mal no nosso coração, o que a Bíblia diz? O que Jesus diz? Jesus aumentou o nível demais. Na lei de Moisés, o matar era matar mesmo, lá com a arma e pá, matar. Mas Jesus, ele aumentou o nível quando nós matamos, quando nós desejamos o mal no nosso coração, nós já matamos. Olha como o nível de Cristo aumenta. Então, nós vamos ver que nós também temos as nossas falhas e precisamos olhar para Cristo, para amar como Cristo amou. O amor, assim como a vida do cristão, tem como modelo o amor de Cristo. Não o meu amor. Amar o próximo como a si mesmo, como diz no lei de Moisés, passou. Isso daí foi. Agora o Senhor nos manda amar o próximo, amar os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos inimigos, como Cristo nos amou. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está agora caminhando para o ápice do amor. Jesus está preparando os discípulos para mostrar-lhe na prática o que esse amor está querendo dizer. Entregar a sua própria vida por amor ao mundo. Os discípulos entram em pânico. Um desespero, uma tempestade abate aqueles homens, os seus corações, porque Jesus os deixará, e eles que o seguiram em toda a viagem. Aonde Jesus estava, aqueles homens estavam. Agora Jesus diz,
para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Vocês não vão poder me acompanhar. Mas Jesus, eu imagino Pedro já bravo. Poxa, eu fui em todos os lugares. Eu fui lá na cidade buscar água quando você estava com a mulher samaritana. Eu fui atrás do moleque lá que estava com o cestinho para comer os peixinhos. E agora o senhor vai me impedir? Eu fui buscar o cordeiro para a ceia, para a Páscoa. E agora o senhor vai me impedir de estar junto? Para onde eu vou, vocês não poderão me acompanhar. Eles ficam chateados, perdidos. Mas João 14 começa também uma nova parte de um diálogo, onde Jesus traz esperança e começa a conversar, trazendo paz ao coração dos seus discípulos. Não se perturbem, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. E eles estão ali na mesa, gente, não esqueçam, eles estão naquele jantar. E eles começam a pensar o que Jesus está querendo dizer com isso. Jesus está dizendo, não se agitem, apenas creiam. Até agora vocês creram, continuem firme, não desanimem. Cristo estava provando que ele era um homem fiel, um homem de confiança. Jesus nunca falhou, não ia ser agora. Jesus está trazendo para eles agora uma ilustração. Nós sabemos que um judeu, quando ele estava noivo, um noivado judeu, quando era feito aquele acordo, aquele contrato, o judeu ele deixava a noiva e ia para a casa do seu pai, fazer todos os preparativos. Ele preparava a casa, ele preparava a festa, ele deixava tudo do jeito, para somente então depois voltar e buscar a sua noiva e levá-la para a sua morada. É isso que Jesus está dizendo, não se preocupem. Eu vou para a casa do meu pai preparar morada para vocês. Vocês não serão esquecidos. Vocês não serão abandonados. Eu vou, mas eu volto. Fiquem tranquilos. Nós vemos diversos textos na Bíblia onde a igreja é chamada de noiva de Cristo. A noiva precisa estar pronta. A noiva precisa estar preparada quando o noivo vir buscá-la. E nós sabemos que este dia vai chegar. Jesus apenas está preparando o seu povo. Jesus acalma aqueles homens dizendo fazendo a promessa do Consolador, do Auxiliador. Eu vou lhes enviar, se me amardes, obedecerei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, um Paráclitos. E a ideia do grego do Paráclitos é um auxiliador, um ajudador, aquele que vai acompanhar de perto. E é interessante que aqui um outro Consolador traz a ideia de outro de mim. Ou seja, Jesus está dizendo, é necessário que eu vá, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu mandarei outro igual a mim, outro de mim, e vocês terão a mim por perto por todo o tempo. E digo mais, vocês farão obras maiores do que a mim, porque Ele será o seu sustento. Ele lhes ensinará as coisas que eu tenho dito, Ele confirmará aquilo que eu tenho ensinado, e Ele usará a vida de vocês para trazer glória ao Pai. Este é o Consolador que será enviado. Então, não se turbe o vosso coração, não tenham medo, apenas confia. Jesus sabia da incapacidade daqueles homens, por isso está garantindo, virá um suporte, virá reforço do alto, não se preocupem. Na nossa vida, o Espírito Santo tem o poder de efetuar em nós, entre nós e através de nós, aquilo que Jesus fez enquanto estava com seus discípulos. O poder é o mesmo, irmãos, e está disponível para mim e para você. Esse Espírito estará sempre conosco. Paulo diz que o Espírito de Cristo é o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, e o Espírito de Cristo está aqui neste lugar. O jantar está sendo encerrado. João 14:31 diz que Jesus, após trazer este discurso, levanta-se e diz, vamos sair daqui. Mas antes de levantar, eles erguem as mãos aos céus e agradecem a Deus e começam a entoar um hino. Olha que coisa linda, eu tenho certeza que era um hino do cantor cristão. Ou então da harpa, vai Alex, cantor da harpa. Não, os historiadores dizem que eles cantavam os salmos, e nesse momento aqui foi o Salmo 118, onde diz que o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre, a sua benignidade é eterna. Eles entoam um hino, eles adoram o Senhor e começam a caminhar em direção ao Monte das Oliveiras, ao jardim do Getsêmani.
Enquanto caminhavam, conversavam, e Jesus, sabendo que a sua hora estava aproximando-se, ele faz a oração pelos seus. Ele faz a oração por si. Pai, ó Senhor, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. E faz a oração, como a Renata disse aqui, né, em 17:15. Senhor, eu não rogo que os tire do mundo, mas os livrai do maligno. Ao chegarem no jardim do Getsemane, Craig Kinner diz que era mais ou menos 10, 11 horas da noite este momento. Eles estão ali e não era comum um judeu estar tão tarde da noite acordado. Eles estão ali e aí os discípulos estão com ele. E Mateus 26:36 diz que ele fala para os discípulos aguardarem ali. Então os 8 discípulos ficam ali quietinhos, orando, e leva 3 com ele. E Jesus faz 3 orações. Senhor, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Ele volta, ele olha para os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. Mas um dia a gente pode estudar sobre esse sono deles. Mas o sono deles não era só um sono por conta do horário, por conta do cansaço. Mas esses homens devem ter chorado muito também por tristeza, porque eles estavam sendo apartados, separados de Cristo. Esses homens choraram de tristeza. E ali o Senhor então começa a orar. E a angústia de Jesus, o desespero de Jesus era tamanho que o seu suor começa a cair como gota de sangue. Eu não sei quantos aqui já suaram gotas de sangue por causa dos seus pecados. Mas eu imagino que aquela angústia de Cristo, o peso que ele estaria para suportar, aquelas gotas de sangue foi por causa do meu pecado e do seu pecado. E muitas vezes nós não nos envergonhamos com o nosso pecado. Muitas vezes nós não sofremos com o nosso pecado. Muitas vezes nós pecamos com tanta naturalidade que nós, às vezes, até esquecemos que somos filhos do Senhor. Cada gota corrida era uma angústia interminável. E quando ele levanta da sua oração, eis que uma multidão, cerca provavelmente 500 guardas de Pilatos, estava ali com Judas e os sacerdotes. Precisava de uma guarda tão grande, de tanta gente. Jesus diz: a quem procurais? Procuramos o Nazareno, sou eu. Eu estava por tanto tempo, por tantos anos, por pelo menos 3 anos, eu estava lá no templo, ensinando, pregando, e vocês não me prenderam. Precisava disso tudo para vir agora. E então Jesus é preso. A gente sabe que Pedro vai lá, arranca a orelha de Malco, mas Jesus fala, não é necessário nada disso. Jesus se entrega. Então ali ele vai passar por um processo com os líderes religiosos, depois com Pilatos, depois com Herodes. Vai passar por tanto sofrimento, por flagelos, por humilhação. Mas ele vai quieto, ele vai calado. Gênesis 3,15 já apontava, já preparava isso. Passando por Abraão, passando pelos profetas, as Escrituras já mostravam este momento. Pedro diz lá em 1 Pedro 19, o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha. O sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Antes do haja luz, o haja cruz já havia sido decretado. Mas não foi algo tão simples assim. Os nossos pecados não são tão simples assim. Nós não podemos simplificar algo tão importante. Os nossos pecados foram punidos por um inocente. Deus fez Cristo pecado por mim e por você. Jesus, antes de ser crucificado, ele sofreu. Ele foi açoitado, flagelado. Isaías 53 diz que ele foi um homem de dores, experimentados no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele foi desprezado. Não lhe deram a menor importância, ele foi zombado. Os soldados romanos rasgaram as suas vestes, colocaram uma coroa de espinho, espinho esses que furaram a sua cabeça, chegando até os nervos do seu crânio, cuspindo em seu rosto, batendo em sua face. Ele foi humilhado e desprezado. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre os seus ferimentos nós fomos sarados. A crucificação era algo tão terrível que, por pior que fosse o crime de um cidadão romano, ele jamais poderia ser crucificado.
O instrumento utilizado na tortura de Jesus, chamado de azorrague, ele era, segundo alguns historiadores, um chicote com 3 cortes, né, com 3 fivelas ali, e na sua ponta uma bola de metal atravessada por ossos. Aquilo era pontiagudo, e cada chibatada nas suas costas furava, fincava, e quando puxava-se, sua pele vinha junto. Foram pelo menos 39 chibatadas daquela. O seu nervo estava exposto. A dor é indiscutível, é imensurável. O seu corpo tremia. Cenas de desmaio, espasmos, convulsões foram tomando o corpo do nosso mestre por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. E muitas vezes nós ignoramos o que Jesus pagou por nós. Ele sofreu. Depois ele teve que carregar aquela cruz por 1 quilômetro, 600 metros, 800 metros. Uma cruz onde talvez aquilo pudesse pesar 20 quilos, 40 quilos. Se fosse 5 quilos, Jesus já não aguentaria aquilo, porque ele já não tinha força mais nem para respirar. Mas ainda assim ele começa a carregar aquela cruz. E ele cai. Alguns soldados o ajudaram e ele cai de novo. Cirineu, que estava vindo de Alegre, talvez vindo, era um homem lá de Cirene, no norte da África, talvez vindo apenas para Jerusalém, para participar da festa da Páscoa. Ele é eleito, ele é escolhido, vem aqui, carrega a cruz de Cristo. Talvez foi aí que esse homem teve o entendimento de quem Jesus era, e nós vamos ver depois que a sua família, ele se converte, e a sua família são auxiliares de Paulo, nós vamos ver isso lá em Coríntios. Ele era pai de Alexandre e de Rufo. Jesus, então, vai para a via dolorosa, carregando aquele peso, continuando a ser espancado. 4 homens o cercando, e um centurião batendo e se divertindo, e a população zombando do nosso mestre, a população criticando. Ah, se tu é rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Vai, Zezinho. Está vendo aí? Falou tanto e agora está aí. E foram humilhando até o ponto, até que chega então o momento da cruz. Ah, meus irmãos, chega o momento da cruz. O que será que Jesus pensou enquanto caminhava? O que será que Jesus pensou em cada momento de dor? O que será que Jesus pensou em cada chibatada, quando aqueles ossos entravam nas suas costas e arrancavam-lhe a pele? Eu fico imaginando, talvez, é uma conjectura minha, mas passando na mente de Jesus cada um dos nossos rostinhos, e Ele olhando para nós. Luca, valeu a pena. Eric, Vivian, valeu a pena. Cid, valeu a pena. André, Renata, valeu a pena. Foi por amor. Os pregos cravados nas mãos de Jesus, foi por amor. A humilhação, tudo que ele passou foi por amor. Tudo aquilo que o segurou naquela cruz, não foram os pregos, foi o amor. Foi a obediência. Paulo diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Cada gota de sangue derramado, desde lá no Getsêmani, cada chibatada que ele levou, foi para que eu e você não tivéssemos que passar por isso na eternidade. O inferno, irmãos, o inferno é algo real, e será eterno para aqueles que não crerem em Jesus. O Senhor levou sobre si e fomos libertos desta dor, deste sofrimento. Jesus sabia que se fôssemos ao inferno, o nosso sofrimento não teria fim, mas o seu sofrimento ali, como previsto na Escritura, teria fim. Aquele sofrimento teria fim, Jesus sabia disso. Isso não significa que foi fácil, mas Jesus sabia que a sua vitória era certa. Os pregos em suas mãos, o furo do seu lado, a morte não o pôde deter. A morte não o deteve. O calcanhar foi ferido, mas assim como diz Gênesis 3,15, a cabeça da serpente foi esmagada. Após muito sofrimento e muita agonia, das 9 da manhã às 3 da tarde, sofrendo, e agora pendurado numa cruz, ouve-se então um grito: Eli, Eli, lama sabachthani. E o Senhor entrega o Espírito.
meu Deus, por que me abandonaste? A morte física, ela é consequência de uma morte espiritual. Dwight Pentecost, no seu livro A Vida de Jesus, um estudo sistemático, diz que neste momento de agonia e de desespero, de dor, Jesus precisou morrer espiritualmente. Por isso que ele clama o Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste? Ele precisou passar por este processo para poder morrer fisicamente. Olha só a dor, a angústia. Quando Jesus está orando lá no Getsemane, Senhor, afasta de mim esse cálice. Jesus não está pedindo para não morrer, mas Jesus está pedindo para vencer a morte. Seja feita a sua vontade. E foi isso que aconteceu. Jesus venceu a morte. Jesus foi crucificado, foi sepultado. Há uma tristeza, o luto, o desespero das mulheres. José de Arimateia vai lá com Nicodemos e perfuma, né? Deixa o corpo de Cristo bonitinho em terra. Tudo tinha que ser muito, em terra não, né? Colocou lá na cova. Tudo tinha que ser muito rápido, porque já estava dando 6 horas da tarde, e isso era um sábado. Eles precisavam, não podiam mais se contaminar, porque era agora o momento do sábado. E a festa da Páscoa continuava. Então aqueles homens estão ali. Maria Madalena vai lá, talvez escondida, e descobre onde que é aquela tumba. E depois no outro dia de manhã, o terceiro dia. Esse terceiro dia é o dia das nossas vidas, é o dia da nossa história, é o dia que mudou a história da humanidade, é a nossa Páscoa, a ressurreição. No terceiro dia ela corre logo cedinho para poder passar mais umas especiarias, fazer mais um mimo no corpo de Jesus, embora ela não entendesse ainda sobre a ressurreição, mas ela vai até Cristo e quando ela chega lá, ela vê que meu mestre não está lá, o meu mestre não está mais naquele lugar, e ela sai correndo aos discípulos para anunciar. Enquanto ela corre, mais um pouquinho ela encontra com os anjos, né? E os anjos dizem, a quem vocês procuram? Você não se lembra que ele ressuscitou? E ela fica desesperada, triste, chateada. E de repente ela ouve uma voz, Maria. Gente, eu sonho em ouvir essa voz, André. E ela olha para os pés, e ela deve ser o jardineiro. Eu acho que ela estava tão desiludida que ela não estava vendo nem o pé furado de Jesus. E ela acha que é o jardineiro. E aí, de repente, ele fala de novo, Maria. E ela olha, mestre. Ela não se detém. Ela se joga aos pés de Jesus. E agora ela sai gritando, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Era o terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, vida longa ao Rei, vida longa ao Rei. Onde está, ó morte, a tua vitória? Vida longa ao Rei, vida longa ao Rei. E ao terceiro dia Ele ressuscitou, vida longa ao Rei, vida longa ao Rei. Onde está, ó morte, a sua vitória? Vida longa ao Rei, vida longa ao Rei. A ressurreição é o cerne da nossa fé, irmãos. Paulo diz que se não há ressurreição, a nossa fé é vã, é inútil a nossa fé. Ele ressuscitou. Por 40 dias, ele passeou entre os discípulos. Ele passeou com seus discípulos, ele participou de uma pescaria com seus discípulos. Paulo diz que ele apareceu para mais de 500 discípulos.
E um dia, ele chama os seus discípulos de Jerusalém até Betânia, e eles vão caminhando até Betânia. E ele, conversando com seus discípulos, ele diz: vou precisar subir. Eu vou precisar subir, mas eu quero que vocês sejam as minhas testemunhas enquanto estiverem aqui na terra. E vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E depois de dizer essas coisas, ele foi levado, ele foi subindo às alturas, enquanto o povo olhava para ele, ele subia e a nuvem o cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos do céu, enquanto ele subia, apareceu junto dele 2 homens vestidos de branco que disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi levado, virá do mesmo modo como o viste partir. Assim como Jesus prometeu que seria ressuscitado, ele fez. Assim como subiu aos céus, está dizendo: eu voltarei. Ele fará, irmãos, ele ressuscitou e ele voltará. Jó 19:25 diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Apocalipse 22, versículo 12, Jesus diz: eu venho sem demora. Prepare-se, noiva, eu estou voltando. Ele voltará. O leão da tribo de Judá voltará. O cordeiro prometido a nós voltará. Aleluia.